Fique à vontade. Muito bem. Então, vamos hoje aqui tomar o nosso estudo. Até baixei meu tom de voz aqui com a sua prece. Agora que eu percebi, eu falei, nossa, estou falando muito baixo. Quem pode fazer a leitura, então, para a gente, da passagem toda? Então, aí com o nosso evangelho na mão. Posso fazer eu, Patrícia, sim. Por favor, Fernanda, obrigada. Anúncio do nascimento de João Batista. Nos tempos de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, e sua mulher, descendente de Arão, se chamava Elizabeth. Ambos eram justos perante Deus, e de modo irrepreensível observavam os preceitos e mandamentos do Senhor. Não tinham filhos, porque Elizabeth era estéril e ambos de idade avançada. E aconteceu, enquanto exercia o ofício de sacerdote perante Deus, na ordem do seu turno, foi sorteado, segundo o costume sacerdotal, para queimar a oferta do incenso ao entrar no santuário do Senhor. A assembleia do povo, na hora da oferta do incenso, aguardava do lado de fora, orando. Apareceu-lhe então um anjo do Senhor, de pé, à direita do altar do incenso. Vendo, Zacarias perturbou-se e caiu o temor sobre ele. Disse-lhe, porém, o anjo Zacarias: Não temas, porque a tua súplica foi ouvida. Elizabeth, tua mulher, te gerará um filho, a quem darás o nome de João. Terás alegria e regozijo. Muitos também se alegrarão pelo nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida embriagante, e estará cheio de Espírito Santo, ainda no ventre de sua mãe, para retornar muitos dos filhos de Israel ao Senhor, o Deus deles. Irá diante dele, no espírito e no poder de Elias, para fazer retornar os corações dos pais aos filhos, e os desobedientes à paciência dos justos, para preparar ao Senhor um povo preparado. Disse Zacarias ao anjo: Como posso ter certeza disso? Pois estou velho e minha mulher é de idade avançada. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, o que permanece diante de Deus, e fui enviado para falar-te bem como para anunciar-te essas coisas. Eis que ficarás mudo e sem poder falar até o dia em que isso acontecer, porquanto não creste nas minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. O povo esperava por Zacarias e admirava-se da sua demora no santuário. Quando saiu, não lhes podia falar, e compreenderam que tivera uma visão no santuário. Acenava-lhes, mas permanecia mudo. E aconteceu que, completados os dias da sua liturgia, voltou para sua casa. Depois daqueles dias, Elizabeth, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim tratou-me o Senhor, quando me contemplou para anular minha desonra perante os homens. Obrigada, Fernanda. Obrigada. Então, nós vimos na semana passada a parte em que o povo estava esperando por Zacarias sair do santuário e eles se admiravam pela sua demora, né? Porque aquele ritual não demorava tanto, né? Eles já estavam acostumados em aguardar ali a saída dos sacerdotes depois desse ritual dentro do Santos dos Santos para receber as bênçãos. E quem quer fazer para a gente, então, essa recapitulação do nosso encontro aí da semana passada, Minda? Pronto, eu tirei alguns apontamentos.
o povo esperava por Zacarias e admiravam-se da sua demora no santuário. Falámos sobre Deus, falámos sobre o anjo, falámos sobre Zacarias e também sobre o povo. É no templo do coração que ouvimos a palavra de Deus, por isso cá fora o povo também orava, enquanto Zacarias permanecia no santuário. O anjo traz uma mensagem não só para Zacarias, mas também para a humanidade, que é o amor, a mensagem. Todos os povos, ainda que inconscientemente, estão à espera do amor de Deus. Mas se Deus nos dá o livre-arbítrio, Ele vai determinar a velocidade de que vamos entender as coisas. A lei de Deus está muito bem feita. Então, falamos do povo, tem os que estão em expiação, que ainda não despertaram, falamos nos que ainda também que ainda estão em provas de expiação, falámos nos que já se converteram, que já trazem o exemplo para nós, também já há os que trazem a missão dos apóstolos. As grandes revelações espirituais só conseguem ser atingidas quando a nossa moralidade é conquistada. É uma questão de conexão espiritual. Se não fizermos essa viagem interna, não há como só assim se consegue falar com os anjos, só assim se consegue falar com eles, não é? Através da nossa mensagem interior. O povo que está lá fora é o que ainda não se comprometeu com a palavra de Deus. As pessoas muitas vezes falam-se em Deus, mas têm dificuldades ainda em se comprometer. O psiquismo ainda é de indisciplina e de oportunismo. Nós ainda não conseguimos estar sempre na sintonia com Jesus. Só quando nos ligamos a Jesus, através da prece, conseguimos ouvir Deus também. Quanto mais nos elevamos, mais capacidade temos de ir até aos que se encontram em sofrimento. Falámos também que foi assim que Jesus Cristo veio das esferas celestes e reencarnou no mundo de provas e expiações para vir ajudar quem muito necessita. Nós acabamos por ser exemplos para outras pessoas, para outros, e aí também somos anjos de Deus, quando nos conectamos com o Pai Divino. Também recebemos as bênçãos se olharmos para os outros com a humildade, a compreensão, a compaixão, a paciência e a esperança também, como tinha Zacarias e sua mulher. Falamos em esperar. Esperar significa persistir sem cansar. Zacarias esperou até a idade avançada, que já tinha, para poder ser pai. Ele foi um exemplo de um movimento íntimo, à espera, por isso cultivou. Temos que nos conectar com Deus para obtermos as respostas que muitas vezes necessitamos de ouvir. O anjo também apareceu porque Zacarias fez o pedido. Temos que cultivar a paciência para mais tarde colhermos também o fruto. Falámos em ateísmo, era transformado através da nossa conversão. Nós também enviamos mensagens através das nossas vibrações, sim, porque somos energia. Nós somos o que pensamos e às vezes já nos admiramos também de estarmos a caminho do templo do Senhor. Porque às vezes recebemos bênçãos que nem queremos acreditar, não é? Que já estão chegando. É porque também já vamos tendo algum merecimento. O santuário íntimo é algo que é muito nosso, que vamos gerindo nas preces, que vamos obtendo as respostas. Tudo a seu tempo, tudo a tempo de Deus. Recebemos através das preces o consolo e sentimos-nos mais seguros. Todos nós temos a capacidade e todos nós lá chegaremos um dia. Por isso, há que nos fortalecer e ouvir o nosso coração em cada prece que fazemos, em cada atenção que damos,
E é isto, tirei um pouquinho daquilo que eu vi. Obrigada. Obrigada, amiga. Um pouquinho, um montão. Foi Obrigada. ótimo o seu resumo. Mais alguém quer colocar alguma coisa do que conversamos semana passada? A Amida fez um excelente. Gilson, por favor. Boa noite, Patrícia, Felipe, irmãos. Boa noite. A Aminda praticamente recapitulou tudo, né? Eu só queria pontuar a parte do capacete que foi falado, a indumentária do cristão de luta contra o mal. Foi citado que está no Fonte Viva, farmácia, tá? Fonte Viva, a lição 9.4. Isso. Sobre a colheita, o Felipe pontuou que a data da colheita a gente desconhece. Pode ser até em outra encarnação. Nós estamos aqui para semear, né? Colheita, por enquanto, ainda é outra história. Só isso. Obrigado. É que muitas vezes nós não estamos atentos à colheita e a gente não percebe que ela já está sendo feita, porque a gente anda distraído. E hoje a gente vai falar um pouco dessa questão dos sinais, né? Que ele teve que se comunicar por sinais. Então essa é uma questão importante. A gente vai chegar lá, um pouquinho mais para frente. Não podemos andar distraídos, porque aí a gente não percebe esses sinais. Mas alguém quer colocar alguma coisa? Eu fiz um apanhado geral também, aqui, e fazendo aí a recapitulação do que a gente conversou. Então, né, o Zacarias estava naquele momento de íntima sintonia ali, daquela conexão, fazendo a sua súplica, né? E quando ele recebe a sua resposta, mas ele tem a sua razão, a sua racionalização, na verdade, né? Entra ali ainda no cenário e acaba enfraquecendo um pouco ali a sua fé, né? Diante dessa mensagem que ele recebe, dessa resposta que ele recebe, ele ainda não acreditou que ele poderia ser um instrumento da criação, né? Para receber essa conexão que a Minda falou, essa resposta que era o amor, que Deus nos fala ao coração, enviando as suas mensagens aí pelos seus prepostos, e que a sua vontade se cumpra através de nós, né? Então, toda essa dúvida dele o fez questionar o anjo, né? Pedindo mais um sinal, mas não de uma forma como a gente falou aí, que é importante a gente ter a fé raciocinada, ela precisa ter embasamento, sim, mas não no embasamento da racionalização, né, dessa argumentação aí fundamentada por questões mais do mundo, mais que nos prendem ainda a nossa horizontalidade, né? Então, ele entrou nessa argumentação com o anjo e acabou se desconectando aí, né, da sua fé, dali da sua súplica, e a gente acaba se perdendo um pouco, né, desse momento, quando a gente não consegue abrir o nosso coração para que essas mensagens nos falem aí direto, né, quando a gente recebe uma intuição, uma inspiração, a nossa razão precisa nos fundamentar para que a gente crie uma base para esse caminho também, para que a nossa intuição fique mais segura nesses momentos que a gente recebe essa voz que vem de dentro, né? Tanto da intuição nossa, da nossa bagagem, do que nós já temos, já sabemos e vamos buscar,
ou dessas inspirações que a gente recebe dos nossos mentores, dos nossos amigos espirituais, né? O Felipe trouxe uma mensagem aí foi do Caminho, Verdade e Vida, né, Felipe? Dos auxílios do invisível, né? Que tanto quanto, né, o povo que estava lá fora, né, estava admirado de que ele não saía, e como a Aminda falou, né, essa multidão que fica permeada aí pelos vários estados de consciência ainda, alguns ainda em sono, nessa indisciplina, que não querem se comprometer, outros mais despertos já, mas ainda ligados às coisas materiais, a essa exterioridade do templo, dos rituais, então não fazem essa conexão e aí não tem essa condição de receber as mensagens, né? Então, elas vêm aí por esses intermediários. Mas quanto mais a gente mergulha nesse nosso templo íntimo, a gente vai conseguindo receber essas mensagens direto no nosso coração, como a gente também falou anteriormente, né, da Madre Teresa, que conversava em silêncio, né, recebia em silêncio as respostas de Deus, e esse silêncio, então, ele se concretiza ali, né, para Zacarias. E aí eu lembrei da questão 459 do Livro dos Espíritos, que é quando Kardec pergunta da influência dos espíritos em nossas vidas, e ele diz, né, que geralmente são eles que nos dirigem, mas a gente sempre olha para essa pergunta, eu pelo menos, né, olho muitas vezes para essa pergunta preocupada com as questões, né, de espíritos que venham nos influenciar para o mal. Mas se a gente olhar para o outro lado, essa pergunta é muito importante, porque a gente pode receber muita influência dos espíritos que nos querem bem e que querem o nosso melhor, né? Se a gente estiver sintonizado, fazendo as escolhas aí de acordo com as leis e com as lições do Evangelho, porque tudo é feito em conjunto, né? Essa também é uma grande mensagem aí que a gente pode tirar dessa passagem com Zacarias. Tudo é feito em equipe, toda essa preparação, né? A lei de sociedade, ela não funciona só aqui na Terra, ela funciona dentro de toda a nossa família universal, encarnados e desencarnados, né? E aí ele teve esse momento né, de incredulidade aí, que foi uma oportunidade, então, para que esse outro sinal que ele pede, né, foi tanto uma confirmação da mensagem, ali Gabriel dizendo que ele era completamente, estava em completa sintonia, comunhão com o Pai, e é um chamado para a sua evangelização, né? Eu achei que essa palavra cabia bem, porque a gente ficou ali, né, conversando um pouco também essa questão da reeducação, de ser, né, uma punição ou não uma prova, não, é um chamado para a evangelização pela misericórdia de Deus, né, porque o anjo oportunizou que ele se desconectasse do mundo para poder testemunhar esse momento, né, experienciar esse momento ali em introspecção, para que não houvesse incompreensões da parte de outros, né, e com a humildade de fazer toda essa preparação da gestação de João Batista, né, com essa humildade que o Felipe falou, com esse zelo, né, nós falamos de discernimento, para que fosse um momento de recolhimento mesmo. E aí eu encontrei 2 textos também no Caminho, Verdade e Vida, sobre testemunhar, que eu achei bem interessantes. Um é o 71, que fala para testemunhar, que é uma passagem do Evangelho de Lucas mesmo, e vos acontecerá isso para testemunho, em que Emmanuel fala que nós temos que compreender o caráter necessário de algumas provas e obstáculos, e que eles não são utilizados, né, pela misericórdia divina como recursos de sofrimento, mas
para que seja uma pedagogia ali, parte da pedagogia divina dentro do nosso esforço e para dignificar a nossa alma. Então, para que a gente, né, não fique pensando que Zacarias recebeu isso como um fardo pesado. Não, faz parte da nossa trajetória para testemunhar, receber, passar por algumas provas ainda. E o outro é o 85, que chama testemunho, né? E tem a ver com essa questão do silenciar para não utilizar uma mensagem para se vangloriar, que o Felipe falou muito disso. Porque o testemunho, ele tem que vir das nossas edificações, do que nós construímos em nós para exemplificar ao mundo, e não com essas revelações ou essas mensagens que nos são ofertadas aí pela espiritualidade, né, como instrumento para que a gente possa nos fortalecer. Então, para que a gente, né, ele pudesse ali exercer a humildade, ter esse discernimento, porque o testemunho teria que vir da atitude dele, de compreender aquele momento que eles teriam que passar, e não de sair espalhando a notícia ali a hora que ele fosse sair da sua oferta ali do templo, né? A Minda falou da gravidez, né, dessa esperança, e aí eu conectei também com o que o Gilson falou, do texto que a Márcia trouxe, desse capacete da esperança, que essa proteção que a esperança dá, né, porque a gente sabe que tudo vai se cumprir no seu tempo, né, e que o Pai ele nos aguarda, ele é paciente, e ele vai enviando, então, os seus prepostos aí para nos auxiliar. Mas nós temos que fazer a nossa parte também. A gente precisa esperar em movimento, né? Aguardar em movimento, esperançando. Acho que foi o Felipe que falou, não lembro quem que falou do verbo esperançar, que não é aguardar parado. Foi você, Minda? Isso. Não é aguardar parado, né? Não vai cair do céu. Então, se a gente se ajuda, o céu nos ajuda. E dentro desse movimento, a gente ir buscando exercer a lei maior, né? Amar ao Pai e amar ao próximo como a nós mesmos. Que aí iremos recebendo essa oferta de auxílio dos céus no tempo de Deus, né? No tempo que as coisas têm que se realizar, né? Aí o Felipe trouxe a questão do santuário sublime, lá de Emmanuel, do livro Roteiro, que a gente precisa de muitas encarnações dentro desses nossos santuários sublimes que a gente vai edificando e vai deixando eles cada vez mais perfeitos na medida do possível, para que as nossas experiências aqui sejam cada vez mais proveitosas, e aí a gente vai se conectando cada vez mais com Deus dentro dessa construção dos nossos aí templos vivos, como foi Jesus, né? E aí, como a Minda falou, né, essa admiração pela demora dele sair, a gente, né, comentou dessa surpresa que nós temos, às vezes, ao ver quando alguém se dedica muito às questões espirituais, ou as surpresas que nós estamos causando aos outros, por estar agindo de uma forma diferente do que é esperado pelo mundo, né? E buscando essa nossa conexão, ter mais tempo para essa conexão, e deixando de praticar ou de realizar esses atos externos, esses rituais que são esperados, como todo o povo esperava ali, receber uma bênção ao final, e
ir mais rápido, porque já estava muito demorado, e nós já estamos aí não mais buscando esses rituais, já estamos internalizando esses rituais, entendendo que passando mais tempo dentro do nosso santuário, do nosso templo, é onde verdadeiramente vai acontecer a nossa transformação, a nossa conexão a esse milagre interno, da gente começar a viver todo esse amor que nós temos dentro de nós, em sementes, na nossa centelha, e esses sentimentos mais puros, para que a gente possa ser exemplos, né? Como Zacarias seria ali também nessa convocação de silenciar, de emudecer, seria um grande exemplo ali para todo o povo também. Então, esse tempo a mais que a gente passa no nosso santuário muda as nossas vidas, mas muda a de outros que estão conosco também. E aí, quando ele saiu, que é o nosso versículo de hoje, o 22, não lhes podia falar, e compreenderam que tiveram uma visão no santuário. E ele acenava-lhes, mas permanecia mudo. O que podemos pensar? Eu escolhi algumas palavras aqui, mas fiz algumas anotações. Vamos lá. O saiu, pensei na palavra saiu. Não sei se alguém pensou exatamente nessa palavra. Vamos lá, Felipe. Saiu do ponto onde estava, não é? Ele estava onde? Estava no santuário. Ou seja, quando o povo estava à espera dele, Zacarias torna-se o mensageiro de Deus, não é? Ele torna-se veículo do alto, primeiramente em Deus, depois no anjo, depois nele e nele para a multidão. Então, temos um posicionamento espiritual da multidão, que tem o seu psiquismo próprio, que já foi falado, e temos o Zacarias que está a passar por uma experiência com Deus, uma experiência profunda. Eu acho muito curioso é que o facto de ele não poder falar é muito significativo, porque a fala e a mensagem de Deus é interna. É como aquela música do Roberto Carlos. Eu tenho tanto para te falar, mas com palavras não sei dizer. Como é grande o meu amor por você. Então, quando se tem uma experiência espiritual desta natureza, e quando tu tomas consciência daquilo que está a acontecer, já não são precisas palavras. Porque o que fala já não são as palavras, é a transformação interior. Então, este sair é desconectar-se novamente da espiritualidade superior e voltar a ser homem no mundo. Porque muitos de nós gostaríamos de ficar eternamente no santuário, não é? Num sítio reservado, num sítio onde não houvesse más notícias, num sítio onde não fosse necessário desafio, onde não houvesse litígios, onde não houvesse espíritos imperfeitos para nos atazanar a cabeça. Só que um dia conseguiríamos chegar lá, porque um espírito puro consegue viver de uma forma constante no santuário interno. O que denota também aqui do ponto de vista de Zacarias, que ele, pese embora seja uma alma muito evoluída, ainda não consegue permanecer numa constância no santuário. Então, ele sai.
Quando sai, sai melhor. Porque sai mais espiritualizado. Porque ele já consegue comunicar sem dizer uma palavra. Atendendo à recomendação que Gabriel lhe diz. Olha, agora, silêncio. Eu este silêncio eu guardo sempre com a questão de... Quando temos uma experiência espiritual, quando nos sentimos agraciados, quando sentimos que realmente houve mão divina na nossa vivência. É preciso um tempo para assimilar aquilo que aconteceu. É necessário um tempo para sentirmos aquilo que aconteceu. Né? No entanto, esta saída é de facto um desligar. Entendo como um desligar deste posicionamento espiritual que ele conseguiu atingir e agora voltar para a vida. Voltar para a vida comum, de sacerdote. Né? Muito bem. E já não seria tão comum assim, porque ele não poderia falar por um bom tempo. Pois. Né? Ele realmente teve que se desconectar naquele momento, por conta também do término do próprio ritual, mas exatamente como você falou, a gente ainda não consegue manter essa constância dessa conexão, talvez ainda sem fazer aí algum ritual, mesmo que seja internamente dentro de nós, mas o quanto também você falou de estarmos protegidos aí, se a gente pudesse ficar o tempo todo, né? Até anotei que é uma bolha espiritual. Exato. Não é a bolha espiritual que vai nos auxiliar a ascender a patamares mais altos, né? É estar aí nessa nossa interação com os outros, com a multidão, com os outros que precisam de nós, que a gente vai se melhorando, que a gente vai permanecer aí podendo rever o que ainda não está bom e podendo auxiliar também. Então ele sai, mas ele também vai trazer para essa multidão uma outra experiência, sem palavras, mas aquilo que você fala da música, né? Não tem palavras, porque uma imagem vai valer mais do que 1000 palavras nesse momento, né? Os gestos que ele vai fazer vão valer mais do que qualquer palavra que ele poderia falar. Mas ele não pode ainda, e nem os espíritos superiores se eximem dessa interação com os seus irmãos menos amadurecidos ainda, vamos dizer assim, menos crescidos ainda. Eles entendem que precisam estar conosco, que esse é o trabalho, mas o desafio é permanecer no trabalho e permanecer na conexão, nessa conexão espiritual constante, aí, para que a vibração não caia, para que a gente não, né, volte aí não que a gente não retrocede, mas para que a gente não se deixe permear por outras influências, né? Então, que a gente possa continuar permanentemente conectado com o mais alto e é mesmo assim na interação com os nossos irmãos aí, cumprindo as nossas atividades, as nossas responsabilidades, né? Servindo, como tem lá nessa questão do recolhimento, né? Que o Kardec pergunta lá na lei de sociedade, que seria um duplo egoísmo, se a gente se retira, se coloca nessa bolha espiritual, né? Nem os nossos irmãos aí mais evoluídos não se colocam nessa bolha espiritual, mas realmente o grande desafio é fazer a manutenção dessa sintonia, do amor e dessa conexão com o Pai.
Márcia, por favor. Obrigada pelas luzes que vocês lançaram aí. Essa saída de Zacarias, lá do Santo dos Santos, e sair, eu pensei em transformação, assim como vocês colocaram. Porque ele teve uma experiência espiritual muito intensa. E é sempre forte quando a gente consegue perceber e quando a gente deseja e conversa muito e ora muito e pede muito e persevera naquela intenção durante muito tempo, e a graça chega, a bênção chega. Nem sempre da forma como a gente espera, mas chega. E se a gente consegue identificar, isso é uma experiência espiritual muito intensa. A de Zacarias, retratada da forma como está no texto evangélico, dá uma intensidade, vamos dizer, milhares de vezes maior, porque ele teve um contato, uma visão, um diálogo com um ser extremamente luminoso, um espírito de luz. Então, essa transformação dele mostra, é lógico que a gente já tem conhecimento do texto todo, da transformação que viria adiante. E que ele, Isabel e João Batista teriam um papel fundamental. Mas mais do que isso, foi a possibilidade da transformação íntima dele com esse contato com a realidade espiritual mais próxima, que é o que nós desejamos que nos toque, que aconteça conosco, por diversas situações. Essa aproximação que a gente busca. Então, é muito bonito de ver essa transformação, porque por sinais que ele falava, de alguma forma, ele queria transmitir essa experiência, e o texto diz que as pessoas compreenderam, e se as pessoas compreenderam, é porque alguma comunicação ele teve ali. Então, eu queria falar dessa transformação íntima e dessa saída dele do lugar, como o Felipe falou, do lugar onde ele estava, e o avanço que ele teve, isso transformando, transmutando, mudando, e dando o início a toda essa mudança interior que ele teria, até ver o filho com outros olhos, como ele podia ter aquela compreensão, e os outros, a comunidade ao redor também. E tem uma coisa que, como já colocamos em estudos anteriores, Zacarias ficou mudo, vamos dizer assim. Ele não podia se expressar na forma habitual, como ele estava acostumado. Mas, de alguma forma, ele sabia que essa mudez era uma coisa auspiciosa, era uma coisa de bênção, de conquista, de receber um presente, uma dádiva divina. E muitas vezes nós passamos por essas, vamos dizer assim, essas limitações, algum tipo de limitação, e a gente não teve antes o conhecimento de saber o quão auspicioso isso pode ser. Então, isso se destacou para mim diante, porque no mundo em que nós vivemos, todos nós temos as nossas dificuldades, as que se nos apresentam, como já foi colocado aqui, pelas pessoas e circunstâncias, e a que nós trazemos, que são
as que nós trazemos dentro, que vão essas pessoas e circunstâncias nos proporcionam que a gente lide com elas. Então, Zacarias sabia que essa mudez dele marcava um acontecimento auspicioso, algo porque ele e Isabel esperaram muito tempo. Então, os males que nos afligem, eles também se situam nessa zona gloriosa. Então, essa convicção é que a gente busca para a gente poder olhar com mais tranquilidade e viver de uma forma mais espiritual essas dificuldades, né? E nos estimulando a pensar, repensar a forma como nós vimos agindo, a forma como nós precisamos fortalecer as nossas conexões com o alto. Era isso que eu queria colocar, para aí alguém mais colaborar e ver se estamos numa linha boa. Estamos numa Obrigada. linha boa, Márcia. E essa linha é muito tênue do que você falou, dessas dádivas que nos são ofertadas, que vêm de encontro aí ao que o Gilson falou no começo, da sementeira, que eu falei que a gente, né, muitas vezes não está atento, que às vezes a sementeira está se concretizando, está florescendo, está aí a ponto de oferecer os seus frutos, mas não vem dessa maneira que a gente espera, vem aí com algum desafio para que a colheita seja realizada, e a gente não consegue compreender que é o momento que vai chegar a colheita. Então, uma linha muito tênue aí dessa conexão que a gente precisa fortalecer e mantendo em nós. Aí que é o grande desafio, sim, claro, Zacarias saiu transformado daquela experiência, desse momento aí glorioso, não tem outra forma, e ele entendeu que aquele sinal que ele pediu era a concretização, né, o início dessa concretização da vontade do Pai através dele e de Isabel. Então, é um ponto bem interessante esse que a Márcia colocou, porque destaca bem isso, essa sutilidade da providência divina, da misericórdia agindo nas nossas vidas, e como temos que estar atentos para ter esse discernimento. Fábio, por favor. Indo ao encontro de nós se encontrarmos assim moralmente e da conexão com Deus, é o que Zacarias se encontrava dentro do altar. E ele encontrou essa bênção de ser sorteado, por duas vezes ser sorteado para fazer a festa, não é? Digamos assim, para preparar a festa e ser ele o sacerdote escolhido. Também teve a sorte de receber o anjo e lhe trazer o que ele tanto desejava, que era ter um filho. E essa conexão há de ser uma conexão muito alta, em que estamos num estado vibracional muito alto. E depois vou tocar aqui no assunto que o Filipe também tocou, que é os patamares. Nós estávamos em conexão com Deus, com o anjo, que é um patamar vibratório muito alto. E aqui o texto nos diz que quando saiu, ao sair desse patamar vibratório, nós podemos fazer isto numa escala mais pequena, que é connosco, quando estamos no nosso quarto íntimo. Quando estamos em conexão com Deus e saímos para fora, onde nós podemos ouvir tudo e há vibrações muito mais baixas. E que quando nós estamos nessas vibrações mais altas, quando nos conseguimos manter, nós não temos vontade de falar, não temos vontade
de estar com aquelas pessoas que estão, por exemplo, a caluniar, a dizer mal, e acho que é este o simbolismo que traz. Quando saiu ele não lhe podia falar, porque estava num estado vibracional que ele não queria baixar esse estado vibracional. Tinha acabado de receber uma notícia do que era um dos seus maiores desejos, que era ter um filho. E esse filho não foi um filho qualquer. Teve a notícia que havia de ser o último, não é? O último profeta antes de Jesus vir. E é isto que eu quero deixar. Obrigado. Tudo bem, né? Ele precisava sair, mas permanecer ainda, essa experiência, essa vibração, não ia sair dele imediatamente, né? Não tinha como ele voltar ao patamar anterior, como você falou, né, Fábio? E a gente precisa sair, né? Para ser, ele sabia que ele precisava sair, voltar ali, finalizar o ritual, porque ele seria usado de instrumento, não só para ser um instrumento da vinda de João Batista, né? Mas um instrumento ali de exemplo a todo o povo, de que toda aquela retidão, toda aquela cumprimento das leis, né? A perseverança de que Deus os escutaria suas súplicas, era verdade, né? Aquilo se cumpriria em algum momento. Então, para exemplificar a todos que aquilo aconteceu, e o silenciar seria um grande instrumento também, né? Uma forma aí de mostrar a todos que algo havia realmente acontecido e que se a gente se entrega, se compromete, busca, trabalha e segue as leis, algo verdadeiramente importante acontece nas nossas vidas. Essa ligação espiritual acontece nas nossas vidas. Ele tinha esse merecimento, né, para que isso acontecesse com ele. Então, é uma demonstração a todos também de que se a entrega é feita e nós seguimos no caminho aí, né, como já foi falado, da obediência, da resignação, as coisas vão acontecendo, né, no tempo de Deus. Elas acontecem. Gilson, por favor. Obrigado, Patrícia. Só para pontuar mais um trecho de comentários, a Márcia e você falaram sobre a linha tênue, né? Então, o Zacarias, que duvidou, minutos depois, já estava transformado, porque eu estava pensando aqui, vamos pensar em termos físicos, né? A pessoa perder a fala e perder a audição repentinamente é uma prova difícil. É uma prova difícil. E ele não se desesperou. Pelo menos não diz no Evangelho. Até diz que ele duvidou inicialmente, mas depois ele não se desesperou. Penso que naquele curto espaço de tempo ocorreu a transformação dele. E como o Fábio falou, a gente tem aquela preocupação de sair e baixar a vibração. Também é minha preocupação, Fábio. Acredito que se o Zacarias tivesse saído antes está mais ou menos claro, né? Antes da mudez, antes da transformação, podemos dizer também, ele se perderia lá fora. É isso, eu me conta que a prova é difícil, se a pessoa perder a fala e perder a audição e não se desesperar, com a transformação Zacarias ali fora de série. Eu penso que a gente não está muito, a gente não é muito diferente do Zacarias, guardando as proporções, né?
Logicamente que ele era bem mais empenhado, dedicado, né, ao Evangelho. É só isso, gente. Obrigado. Obrigada, Gilson. A proposta do NEP é a gente sempre se colocar no lugar dos personagens, né? Trazer para o nosso íntimo aí e avaliar que ponto estamos. E realmente tem momentos que a gente, como o Fábio falou, você falou, a gente não quer sair dessa conexão, a gente quer permanecer nesse silêncio para não perder essa conexão, para não nos perturbar aí com as coisas do mundo, mas o convite é para que a gente faça esse exercício, né? A gente precisa aprender a transitar entre o silêncio e as palavras, mas entender que há momentos que as palavras não precisam ser ditas, que o exemplo vai ser muito mais forte, que era o que o anjo, então, propõe ali para esse momento a Zacarias e a sua família, né, para essa convocação ali para a sua reconexão da sua fé, né, para o fortalecimento da sua fé, que ele tinha ali titubeado e questionado o anjo. Então, esse desafio é colocado para que ele se reconecte, né? Para que ele se volte para dentro, se volte para o que seria importante ali, que não seriam dizer palavras, né? Sair contando a sua experiência, nem o conteúdo da mensagem, simplesmente se recolher para que ele compreendesse que ele necessitava manter essa vibração e buscar fundamentar a sua fé de novo ali, né? Se reorganizar intimamente para que essa gestação ocorresse de uma maneira tranquila, sem incompreensões, sem falatórios que não seriam necessários. Ali, os sinais falariam muito mais do que qualquer palavra. Pois, Felipe? Estava aqui a pensar sobre a alteração de comportamento que ocorre quando a alma é transformada. Porque a forma de comunicar fica diferente. E isso também chama muita atenção. Então, o silêncio, como é que Deus comunica conosco? Em silêncio. E através de quem? Dos seres inteligentes. Então, na verdade, ele é uma alma transformada, não é? E agora é necessário ter outra forma de comunicar. E há muitas pessoas que comunicam connosco sem dizer uma palavra. Pela forma como elas são simples, pela forma como elas têm fé, né? Pela forma como elas são de Deus, não é? Nós olhamos para a pessoa e percebemos que é uma alma boa, que é uma alma evangelizada, que é uma alma que espelhamos Deus na pessoa, não é? Já falei disto, a questão do quinto evangelho, não é? É como que aquela pessoa pela qual nós mais nos sentimos amados ao longo da nossa vida. Um pai, uma mãe, um amigo, aquela pessoa que realmente valeu a pena nós termos connosco, comunica-nos o amor de Deus, não é? É o tal quinto evangelho, aquela pessoa que é um representante maior, máximo, aquela pessoa que nós temos um carinho, uma admiração por nos sentirmos amadas por ela.
Então ele está num processo também de profunda gratidão, não é? Uma profunda gratidão porque foi-lhe revelado o amor de Deus. Na capela, como é que diz aqui a Alta de Sousa, foi-lhe revelado na mais alta de todas as capelas, no altar do coração. E quando Deus se manifesta no altar do coração, não há como. O comportamento muda. Porque a visão sobre a vida muda. E isso altera-nos a forma de comunicar. E muitas vezes nós estamos habituados a ter... a ver que às vezes é preciso este recolhimento e esta serenidade, esta prudência. Muitas vezes, eu por mim falo, que às vezes o facto de termos algumas experiências dá-nos aquela coisa de trabalhar, ou seja, na verdade é uma coisa quase compulsiva, no sentido de... Como é que eu ia te explicar isto? É como uma criança que se encanta com um brinquedo e depois só quer brincar com ele. Então, e às vezes também é preciso serenar, às vezes também é preciso acalmar, às vezes também é preciso ser prudente, silenciar, porque Deus também fala dessa forma. Então acho que isso é tudo muito bonito, porque Ele vem para o mundo, não é? Vem porque Ele estava verticalizado, não é? A tal história do eixo vertical e do eixo horizontal, Ele estava verticalizado e agora vem para a horizontalidade da vida. Mas com o quê? Com a experiência já vivida. O que faz toda a diferença. É como se nós tivéssemos uma grande revelação espiritual e agora temos que ir para o mundo, mas modificados pela experiência. E isso, o amor do Cristo faz isso. O NEP faz-nos isso. Eu creio muito nisso. Muito demais. Não somos mais os mesmos a cada encontro, a cada leitura, a cada estudo, né? E a gente sai realmente de cada momento desse querendo silenciar. Eu sinto isso, né? Querendo, às vezes a gente não quer nem comentar com ninguém o que aconteceu, o que foi falado, né? A gente quer só ficar ali refletindo, manter essa sintonia para que ela continue ali reverberando, né? Como o Felipe falou, Deus fala nesse silêncio que a gente sente esse ressoar da palavra de Deus, que não tem letras, mas que é essa vibração, porque a gente está mergulhado no fluido cósmico universal, que é a matéria-prima da sua criação, que é o amor. Então, se a gente consegue manter um pouquinho aí que for por dia, esse silêncio no nosso santuário aí, mais alto, a gente escuta essas palavras sem letras, sem números, né? A gente escuta essas mensagens no nosso coração. E aí foi esse chamado, né, para Zacarias, então, para que ele pudesse fazer esse momento, né, dessa saída transformado, ser esse exemplo ali imediatamente para o povo que aguardava, né, permanecer mudo, permanecer surdo, né, até pesquisei aqui um outro livro que eu encontrei, e a palavra, eles dizem que a mesma palavra em grego tanto dá o entendimento de mudez e de surdez, né? Por isso que tem essa interpretação. E também depois vão pedir aí, vão conversar com ele por sinais para pedir o nome de João. Então foi uma desconexão total do mundo exterior
para que ele pudesse realmente ser esse instrumento ali para esse momento da chegada de João Batista e para todos, de que nós precisamos nos acalmar, nós precisamos nos tranquilizar se nós quisermos essa experiência, que essa experiência aconteça dentro de nós, né? E permanecer aí no testemunho, que ele continuaria sendo. E em relação a esse silêncio, eu já te passo a palavra, Maria José. Eu encontrei também um texto no Vinha de Lúcia, capítulo 4, que diz em silêncio. Emmanuel vai fazer uma reflexão sobre uma passagem da carta de Paulo aos Efésios, que diz: não servindo à vista como para agradar os homens, mas como servos do Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, né? Então, é exatamente o que acontece ali com Zacarias, né? Ele tem que sair ali daquele momento de transformação, aquele momento de conexão plena e servir. Ele tinha que cumprir esse papel que ele foi outorgado ali pelo anjo, né? E fazendo em silêncio. Ele já serviria de instrumento sem ter o silêncio, porque ele serviria ali, né, para receber João Batista, mas o silêncio era essencial para que ele não se conectasse com as coisas do mundo, não deixasse que essa mensagem fosse permeada pelas coisas do mundo, pela incompreensão, pelas referências ali externas do templo, né? Precisava ficar dentro dele, intimamente, assim como João Batista ficaria dentro de Isabel, sendo gestado ali, e os dois cumprindo a vontade do Pai ali, de todo o coração e todo o entendimento. Maria José, por favor. Olá, boa noite. Olá, Patrícia. Boa noite. Obrigada. Eu estava aqui a ouvir-vos, também fiz aqui uma pesquisa depois no NetSearch do verbo sair, e de facto passar do dentro para fora, sair da casa. Portanto, Zacarias literalmente saiu do santuário para fora, não é? Mas acima de tudo saiu dentro, a sua transformação, ainda que depois ficasse mudo, não poderia ser o mesmo, como vocês já disseram, não é? Eu estava a imaginar como é que é receber uma mensagem daquelas. E o Filipe há pouco dizia que há pessoas mesmo no silêncio, nós conseguimos lê-las, não é? Pela sua fé, pela sua simplicidade. Mas imaginando aqui Zacarias, ao receber uma mensagem daquelas, tão grandiosa, como é que ele saiu do santuário? Devia ser uma alegria tão grande, os seus olhos só podiam brilhar. Eu só me imagino aqueles olhos a quererem falar, a querer dizer ao mundo a mensagem que teve. E isso com certeza foi percebido pelo povo. O povo, ainda que o texto não diga de forma clara, quando saiu não lhes podia falar e compreenderam que tiveram uma visão no santuário. E ele acenava-lhes, mas não falava. Mas a fala não é só o verbo. A fala é toda uma transformação. Nós, quando estamos tristes, o nosso rosto modifica. Nós, quando estamos felizes,
o nosso rosto também indica essa infelicidade. Portanto, eu nem sequer consigo imaginar o que é que Zacarias, quando saiu do santuário, como é que ele estava transformado, não é só da fisionomia, não é? Mas todo ele, não é? Todo ele, de certeza que irradiava luz. E isso é espetacular. E pronto, era só esta parte que eu queria deixar-vos aqui sobre aqui a palavra sair, de dentro para fora, o seu quarto íntimo de Zacarias. Obrigada, mas é isso, né? O corpo fala, né? Porque nós não somos esse corpo material. Além do corpo material, nós temos o nosso corpo perispiritual, os nossos corpos fluídicos. Então, toda essa emoção, toda essa vibração que ele tinha dentro dele estava transbordando, certamente, pelos olhos, pelos gestos que ele vai fazer ali a todo o povo, e a sua própria vibração, certamente, pôde ser sentida aos que estavam mais conectados ali, aos que estavam mais despertos, já atentos ao que estava acontecendo. Porque todo o nosso corpo fala, né? E o Felipe já falou isso aqui também em outras, acho que 2 encontros atrás, né? A questão da perda de um sentido potencializa outros para que a gente possa se expressar. Ele perdeu 2 sentidos físicos, então o quanto ali todo o seu corpo, toda a sua expressão facial e a sua vibração não estavam mais presentes, mais brilhantes, como disse Maria José, mais iluminados mesmo, e transmitindo toda essa alegria e toda essa, como é que a gente pode dizer? Que havia acontecido algo mesmo, né? Que algo estava, né, havia realmente, verdadeiramente passado ali dentro do santuário. Isso transbordava por ele. Fernanda, por favor. Olá, boa noite. Só queria aqui acrescentar o seguinte, esta transformação e muitas vezes estas experiências que nós vamos tendo, às vezes nem damos muito conta delas, mas às vezes vamos tendo, e quando damos conta delas e quando nos sentimos de alguma forma transformados, nós tendencialmente não ficamos em silêncio. Principalmente quando somos mais crianças, não é? Salvo aqui crianças, em termos de estudo, quero eu dizer, não é? Quando nós somos, ainda estamos numa fase, ou quando nós estivemos já numa fase de início, nós ficamos surpresos muitas vezes com as experiências que temos e não nos mantemos em silêncio, temos tendência para mostrar ao mundo como foi connosco. Porque achamos que a nossa experiência, falando dela, vai transformar o outro. E muito tristes ficamos quando na realidade isso não acontece. Porque nós falamos e achamos que o outro tinha que entender o nosso sentir. Qual é o problema? É que o outro não está no mesmo grau que nós. E nós depois acabamos por ficar um bocadinho tristes porque o outro não entendeu o que nos aconteceu a nós. Então, se calhar, no silêncio das palavras, mas na ação da obra, não é? Do fazer, aí vai transformar o outro. O outro, não no tempo que nós queremos, mas no tempo de Deus, vai entender, efetivamente, o que aconteceu connosco, o que nos transformou e como nos transformou. E não foi preciso palavras, naquele momento em que nós achávamos que era o momento ideal,
para falar. E naturalmente já aconteceu convosco, comigo também isso já aconteceu, e nós olhamos para trás e nós queríamos contar, que o outro percebesse, e o outro não percebia. E tantos outros que passam pelas nossas vidas e ainda não percebem. Bom, era só esta a chega que eu queria deixar. Maravilhoso, Fernanda, obrigada. É muito aquele momento que a gente se encanta pela doutrina, né? E acha que resolve todos os nossos problemas, mas acha que vai resolver o dos outros também, mas é aquilo que você falou, o Fábio também falou, o outro não está no mesmo patamar, não está no mesmo ponto para receber a mensagem, né? Então, os nossos atos vão falar muito mais do que o nosso proselitismo aí de sair tentando convencer o outro que essa mensagem é a mensagem certa, é o caminho certo. Ele vendo a nossa mudança, como todo o povo ali viu e constatou a mudança em Zacarias, porque estava evidente, né? Não tinha como negar ali. Aí sim, podemos despertar mais corações do que com palavras. Felipe, por favor. Vou trazer um exemplo prático. Muito bem. O tempo de Deus se cumpriu, não é? Esses corações queridos aí, reunidos nessa tarefa maravilhosa. Isto é comunicar. É comunicar a alegria de Deus em nós. E vejam que também não dissemos uma palavra. Mas os efeitos de nos termos mostrado, os efeitos de nos termos entregue, já está a dar frutos. Sabem porquê? Porque eu já tive mensagens de pessoas a querer colaborar, já tive mensagens de pessoas a chamarem-se anormais porque bebem cerveja, e as repercussões que apenas uma publicação no Facebook tem nas pessoas. Então vejam que é o poder da transformação, do não ter medo, do primeiro que ocorra contigo para depois dares possibilidade ao outro, porque as pessoas, eu chego à conclusão que as pessoas estão famintas de Deus, que não têm a coragem de se assumir, porque depois vem toda uma comunidade a apontar o dedo, e como são frágeis, estão fragilizados porque ainda pensam como multidão, não é? Ainda não tiveram experiências profundas com Cristo, ainda não tiveram, ainda não sentiram a essência daquilo que é o amor de Deus. E alguém tem que o fazer. Não é? E a forma como sorrimos, eu já disse aqui várias vezes, falei sobre a minha amiga Renata. A minha amiga Renata é uma miúda evangélica, mas que tinha um brilho nos olhos. Nunca mais me vou esquecer. E eu, quando olho para estas fotografias, já vejo esse brilho nos meus olhos. E vejo o brilho nos olhos de todos aqueles que aqui estão. E isso é comunicar. É uma comunicação muito forte. Sabem quando é que a gente percebe mesmo isto? Quando estamos de facto abatidos, maltratados, infelizes com a vida que temos. E se nos aparece um rosto com este tipo de brilho no olhar, a nossa vida muda. E é por isso que vale a pena todos estes nossos projetos. Que pratiquem o bem, que façam com que as pessoas não tenham medo de se aproximar de ti.
Eu acho que isso é muito bonito. Tu comunicares de forma a que, mesmo aquela pessoa desconfiada, ou ateu, ou uma pessoa que tenha outra fé religiosa, não importa, mas dares essa comunicação para que a pessoa se possa aproximar de ti. É? Dares essa comunicação muitas vezes não verbal, é? Para que haja, um movimento de procurar. Porque se nós vimos do santuário, tínhamos feito a escritura da nossa associação, é? Mas comunicámos a nossa felicidade e as pessoas ouviram também aquilo que quisemos comunicar. Pronto, era só isto. Obrigada. Márcia. Eu fico muito feliz com aquela foto. Me alegra muito o coração. Muito bonito de ver. Contagia. E a gente está aqui no grupo e isso só traz coisas boas para todos nós. Mas voltando ou continuando com a questão sair, transformar, um outro ponto que eu pensei, porque nós temos a transformação íntima, que isso é sempre debatido dentro da doutrina, que é isso que a gente busca sempre, essa transformação, e são as experiências, as vivências que nos trazem, e até a gente vai apurando essa capacidade de perceber essas dádivas que chegam, que nos movimentam, nos dão aquele impulso, né? Às vezes meio até que obrigado para seguir, para dar o passo, para subir um pouquinho mais a rampinha e transformar. E eu pensei, quando eu li essa passagem, quando eu estava estudando esse versículo, eu pensei de nós no mundo, porque primeiro tem alguma coisa que acontece no seu íntimo, lá no coração, e depois como que com isso a gente se coloca no mundo, que era um pouco sobre isso que a conversa estava caminhando para isso. Então agora, de posse da autorização, formalmente constituída dentro do mundo material, que exige essa constituição, toda essa formalidade, aí agora se coloca mais no mundo. E aí no capítulo Sede Perfeitos do Evangelho, segundo o Espiritismo, tem lá onde se fala do homem no mundo. E aí tem uma mensagem, o homem no mundo, tem uma mensagem do espírito protetor, que ele diz que nós temos a necessidade de purificar nossos corações, que é essa transformação, e santificar os nossos atos, mas convivendo com os homens do nosso tempo. Então, era sobre isso que eu queria fazer essa provocação aí para o grupo. Como que nós nos colocamos? Porque nós vimos vários exemplos de Jesus, como ele se colocou no mundo, como ele também se retirou do mundo para meditar, para buscar essa conexão com o Pai Celestial, como ele também precisava desses momentos, mas sempre com o objetivo, sempre com a intenção de voltar ao mundo. E ele tem a mensagem dessa do homem no mundo, que o Espírito diz: não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente a prece
e a evocação mental, pretendamos que vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade, até um tema que a Patrícia bem frisou no início do nosso estudo, onde estás condenados a viver. Não, vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Então, era essa... Sois chamados, aí mais adiante ele fala, a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis, um pouco do que a Fernanda estava falando, não choqueis a nenhum daqueles com que estiverdes. Então, as diferenças que a gente perceba, elas não devem ser, assim, motivos ou até obstáculos que nos levem a nos afastar do mundo. Era essa provocação que eu queria deixar. Viver no mundo, como Cristo dizia, sem ser do mundo. Né? Exatamente, Márcia. É como a gente falou, não podemos entrar na bolha espiritual, não é a bolha espiritual que vai nos permitir amadurecer, nos permitir fazer a nossa caminhada com a nossa verticalização. Podemos estar aí em conexão permanente, mas não vamos desenvolver as virtudes da maneira como elas têm que ser desenvolvidas, que é na caminhada, que é nessa interação por essa lei da sociedade, né? De estarmos em convivência. A família é fraterna e é universal, e as leis imperam nos dois planos. A interação, ela é constante, por isso os espíritos superiores vêm a nós, os irmãos vêm a nós para nos auxiliar nessa permanente tarefa de amor, a qual nós temos que entender que cabe a nós também, como Zacarias entendeu ali, naquele momento em que ele duvidou por alguns instantes, mas imediatamente depois se entregou, né? A sua razão se entregou, o seu coração, o seu sentimento se entregou e entendeu que aquilo era necessário para que toda a preparação fosse cumprida da melhor forma possível e que ele também iria passar pelo seu desafio naquele momento de viver aquela lição do silêncio, como nós temos que viver, né? Então, essa passagem do homem no mundo é muito boa para a gente realmente não esquecer que não vai ser nos afastando, né, enclausurando, como disseram os espíritos lá, entrando aí em bolhas, que a gente vai conseguir nos melhorar, né? E o Felipe falou dessa questão da rede social, e eu até tinha feito uma anotação aqui também sobre essa questão de utilizarmos, né, as redes sociais como instrumentos para sinalizar coisas boas e para receber os sinais, porque se isso foi permitido, existe um propósito para o bem. Então, que a gente consiga enxergar o propósito do bem de toda essa tecnologia que está disponível a nós, que também é uma mensageira, também é uma forma de chegar aí até nós esses sinais que Deus envia através dos seus prepostos, né? Não é, nada é à toa, nada é ao acaso. Tudo é colocado pelo merecimento que nós temos. O que é importante é fazermos o bom uso de tudo que nos é ofertado. Cândido, por favor.
após estes comentários, lembrei-me que há um ditado muito antigo que diz que os olhos são o espelho da alma. Zacarias saiu do templo mudo, mas as pessoas viram no olhar dele a felicidade, o amor. E eu vou fazer agora uma comparação, não é uma blasfémia o que eu vou fazer, porque a felicidade ontem do Filipe, mesmo no silêncio dele, estava refletida no olhar. E quando saímos após a escritura, não foi silêncio, foi alegria que o Filipe deitou cá para fora, transbordou. Mas via-se no olhar do Filipe a felicidade total. E eu acredito que há 2000 e tal anos, Zacarias, quando saiu do templo com aquela mensagem do Pai, trazia essa felicidade refletida nos olhos, como no coração, na alma, só que ele não podia falar e estava refletida. E eu agora pergunto, quantos de nós, que somos um grãozinho pequenino, um grãozinho de areia, quando estamos a falar desta doutrina, e as pessoas olham para nós e dizem assim, o que é que se passa contigo? E os nossos olhos brilham. Eu falo por mim porque eu sou um grãozinho muito pequenino e noto quando às vezes estou a falar desta doutrina maravilhosa, quando estou a falar de Deus e de Jesus, eu sinto que estou a deitar luz pelos olhos, sinto. E é uma verdade, não me estou a gabar, porque isto vem cá de dentro, como já foi dito, vem do coração, vem da alma. E aquela fotografia que o Filipe há bocadinho mostrou, levou-me a fazer este comentário. E é verdade, está ali, é um papel que não fala, mas basta olhar para os olhos de quem lá está, mas do Filipe principalmente. É verdade. Porque, e já agora se me é permitido, o Filipe tem sido o farol deste grupo e o Filipe vai tendo seguidores porque ao verem essa luz acreditam cada vez mais. E foi aquilo que se passou com o Zacarias e nós hoje estamos a falar de um tema que se passou há tantas centenas de anos e vemos que parece que foi ontem. E nós estamos a continuar e vamos ser os seguidores deste amor, desta felicidade de Zacarias e que sejamos todos Zacarias e consigamos atrair mais Zacarias para esta caminhada maravilhosa em direção ao Pai. Era isto que me apraz dizer e obrigado a todos por esta aprendizagem que vou tendo todos os dias com vocês. Obrigada, Cândido. Você abriu a candeia da alma ali de Zacarias, né? Porque a boca calou, os ouvidos se taparam e os olhos se abriram, né? Como Maria José falou do brilho, com certeza o brilho nos olhos dele dizia tudo o que havia passado dentro dele naquele momento. Felipe, por favor. É isso mesmo. É que ele não disse uma palavra, mas a multidão compreendeu. É curioso. Compreenderam. E compreenderam o quê? Compreenderam que ele tinha uma visão do santuário. Ou seja, uma visão do coração. Eu quando saí de lá do notário, é como se abrisse uma janela infinita de oportunidades. E que na verdade é. E nas infinitas possibilidades de que pessoas que estão, lá está, aflitas, pessoas que
procuram conhecimento de pessoas que vivem altos dramas, de pessoas que podem ser transformadas pelo trabalho com a associação. E tudo isso, não é? É uma visão do coração, porque é uma visão do sentimento que anima a constituição do projeto. E isso é algo muito confortante para todos nós, não é só para mim, porque eu sei que todos estamos nesta vibração. Mas eu gostava de fazer aqui um breve parênteses, também para dar aqui as boas-vindas ao Humberto. Humberto, este nosso amigo que aqui está, já o podemos chamar de amigo, porque ele já conviveu connosco, portanto... Humberto, quero-te desejar sejas muito bem-vindo, está bem? Só dizer-te, perante todos, o Humberto é amigo aqui da Maria José Ferreira, foi uma pessoa que desde o início se predispôs a ajudar-nos gratuitamente, tratou dos nossos estatutos e, portanto, ajudou-nos nesse processo. Nós não tínhamos esse conhecimento e, portanto, muito obrigado, Humberto. Quero só dizer também o seguinte: um dos princípios do estudo do NEP é o diálogo interreligioso, ok? Um dos princípios deste estudo é que todos podem participar, independente da sua cor, da sua raça, da sua religião, e, portanto, ao estares aqui connosco, nunca teremos a pretensão de te converter à doutrina espírita, sabendo que és católico e, portanto, fica perfeitamente à vontade e partilha deste pão espiritual connosco, está bem? Cada um no seu quadrado, como se costuma dizer, tá bom? Grande abraço para ti e seja bem-vindo. Queres dizer algumas palavras? Não? Ok. Um abraço. Já aprender com Zacarias, vem? Silêncio. Obrigado. Aqui o silêncio dura pouco. Exato. Não vai durar 9 meses, não. Bem-vindo, Humberto. Seja muito bem-vindo. Obrigada. Milena, por favor. Estão me escutando direitinho? Sim. Aqui eu percebo assim, quando ele saiu, aquilo que ele falou, a multidão, as pessoas que estavam lá fora, estavam pelo evento que estava acontecendo, pela demora dele lá dentro do santuário, as pessoas daquela época também estavam com uma esperança de que algo ia acontecer. Então, ali, como ele demorou, parece que todo o clima, essa questão da vibração também pode ter tocado aquelas pessoas, as pessoas, parecia que as pessoas estavam esperando a resposta, mas elas já sabiam a resposta. Então, quando ele sai, ele faz os 2 gestos, que é o gesto com a face, as pessoas entenderam que ali tinha acontecido algo importante. E o fato dele acenar, as pessoas ficam tentadas, porque as pessoas podiam, sim, por mais que ele saiu, e ele ficou mudo, ele não estava falando nada, as pessoas podiam questioná-lo, e tal, isso podia ser relatado aqui. As pessoas os questionou, chegando fulano. Não, parece que as pessoas também já sentiam, aquilo tinha tocado também as pessoas quando ele saiu. Então, quando ele acena, o acenar é um gesto de tchau, um braço levantado, é como se comprovasse realmente aquilo que tinha acontecido e que as pessoas, de uma certa forma, já estavam pressentindo. E aqui me parece que eles aceitam. As pessoas da multidão aceitaram aquilo. Tanto que depois aqui, olha, não teve nenhuma contestação. Acenava-lhes, mas ele permaneceu mudo. Aí, depois, no outro versículo, aí aconteceu, não tem mais, quer dizer, passou e ele continuou falando. Não teve nenhum relato aqui de algum questionamento ou de alguma pergunta. Então, eu acho que isso me dá a impressão de que a multidão, as pessoas ali ao redor já estavam, assim, de fato, alguma coisa legal aconteceu. Acho que ele tinha tocado com todo o sentido do ambiente. A mudança foi tão nítida, né? Não tinha como ter dúvidas, né? Toda essa vibração, esses acenos
dele, né, e toda impossibilidade de proferir o final da cerimônia ali, já deixa a certeza para esse povo que algo muito forte tinha acontecido, né, que ele estava transformado, ele não podia falar, ele não podia escutar, e ele estava tentando, né, de uma certa maneira ali por gestos, além da sua própria expressão, do seu próprio olhar, tentar manifestar o que tinha acontecido, mas pelo que nós vemos não foi nem necessário tanto gesto, né? Só ali toda a sua própria postura, a sua própria energia já transmitiu essa certeza ali a todo o povo, né? Mas mesmo assim, ele permaneceu ali fazendo esses gestos, né? Talvez como uma forma de tentar concluir ali o ritual, né, externo, exterior, que esse povo esperava pela bênção, né? E aí eu fiquei pensando, falei, o quanto a gente às vezes percebe essa transformação do outro, mas não percebe a nossa própria. A gente se admira, como eles estavam ali admirados da demora, né? Desse tempo do outro em contato com uma experiência, com uma busca de uma vivência espiritual, mas a gente não se olha, a gente não se dá o tempo nosso de ir fazer essa busca. A gente fica só admirando o outro e querendo que isso venha para nós, como nós já falamos aí algumas vezes, de uma forma passiva, né? O povo compreendeu, o povo entendeu, mas será que a gente faz esse movimento quando a gente vê no outro? A gente vai buscar, o Cândido falou aí agora do Felipe, né, que está sendo esse nosso farol, esse guia. A gente está, né, imbuído verdadeiramente dessa busca, ou a gente se encanta às vezes com algumas coisas e depois passa. O quanto a gente está se comprometendo com essa nossa entrega, dessa nossa jornada, e não só ficar admirando aí até os oradores, né, que a gente gosta de escutar, mas depois a gente passa o nosso dia e não se conecta mais com aquilo. Porque, como o Felipe diz sempre, né, é um grande comprometimento. A gente precisa fazer essa entrega, como Zacarias fez ali depois que entendeu o que estava acontecendo verdadeiramente. É uma provocação, gente. Como disse a Márcia, é uma provocação. Que, aliás, ninguém respondeu a provocação da Márcia, mas... Por favor, Felipe. É um tipo de coação subtil. Porque o processo de transformação comunica de uma forma subtil. Nós, quando estamos a acenar, estamos à distância, geralmente. Olá, tudo. É? Estamos a cumprimentar à distância. Que esta distância não é apenas uma distância física, é uma distância espiritual. Porque o aceno, ele não afasta, ele aproxima. Se tu acenares a alguém, se disseres, olá, estás a cumprimentar, não é? Estás a acenar, não é? Há uma passagem de Lucas na pesca maravilhosa, quando os discípulos enviam a rede para pescar peixe, eles acenam aos outros discípulos, como quer dizer, venham também. E diz o texto que encheram-se ambos os barcos,
a ponto de se estarem quase a afundar. E é esta abundância que Zacarias trazia consigo. E por isso a cena. O que é que ele queria? O que é que ele está a dizer com isto? Está a dizer, eu gosto de ti. Está a dizer, vem ter comigo. Está a dizer um monte de coisas de uma forma muito subtil. Então, mas permanecia. Acenava-lhes com a vida, acenava-lhes com a transformação, mas permanecia. E permanecia porquê? Porque ele já não era multidão. Já estava transformado. E, portanto, a água não se vai misturar já com o azeite, não é? Já, eles podem estar juntos, mas já não se misturam. Porquê? Porque já ocorreu a transformação química espiritual. Convivem juntos, acenam, mas já não se misturam. Misturam-se do ponto de vista do contacto, mas não se misturam na essência. Porque Zacarias já traz a luz interior e os outros ainda não. E isto é espetacular, porque só se consegue isso fazendo a tal viagem interna que permitiu a experiência espiritual. Isto é tudo muito bonito. Fernanda. Eu vou tentar responder um bocadinho à tua provocação. Porque quando questionas, não é? Se há envolvimento, se há comprometimento efetivo, eu acho que pode não existir ainda. Pode não existir ainda. Mas creio, tenho muita fé, que se tivermos perseverantes, muito perseverantes, Deus vai nos dando ferramentas, bem devagarinho, ao seu jeito, bem devagarinho. Se nós as soubermos utilizar, nós vamos nos comprometendo bem devagarinho. Para uns é mais depressa, para outros é mais devagar, mas agora a palavra, ajuda-me. Comprometimento virá. Tenho muita fé no que estou a dizer. Bastante. Lindo. Obrigada, Fernanda. E exatamente nesse sentido que a Fernanda trouxe agora, que eu fiz a reflexão dentro desse contexto, dessa permanência dele, do aceno, né? O quanto nós precisamos permanecer nessa vigilância, nessa atenção de nós mesmos, para que esse comprometimento se torne um hábito. E depois não vamos mais aí nem perceber que a gente precisa fazer esse esforço, porque já é parte de nós mesmos, né? Então, essa permanência do aceno, como esse cuidado que ainda temos que ter em rever os nossos hábitos. Então, como se a gente tivesse que permanecer fazendo esses acenos para nós mesmos, né? Para a gente nos lembrar de que a gente tem que fazer a mudança dos nossos hábitos que ainda não estão de acordo com a conexão espiritual que a gente busca, com a elevação espiritual e moral que a gente busca. Então, eu pensei essa permanência do aceno, essa constância que a gente vai criando em nós para transformar esses hábitos antigos nos hábitos novos, e aí essa entrega que a gente já não mais percebe que já é um chamado, né? Mas já estamos na caminhada, já estamos na jornada, já estamos entregues
aí da nossa razão, do nosso coração, né? A gente vai deixando de querer mostrar aí aos outros que estamos nessa caminhada, e se torna natural, né, para nós todo esse movimento e toda esse comprometimento com essa busca e com o servir, né, com o entendimento de que somos todos instrumentos dessa obra do Pai, que todos estamos para cooperar entre nós, para que todos melhorem, né, e aí a gente vai transitando nessa entrada e saída do nosso templo íntimo, nesses momentos de conexão, sem perder a sintonia. Quanto mais a gente vai se entregando, mais a gente vai se comprometendo, maior a sintonia, mais ela permanece em nós. É isso, gente. Vamos lá, Felipe. Quando o Haroldo Dutra Dias fez uma sua tradução do Novo Testamento, fizeram-lhe uma pergunta que é: Haroldo, qual é a tradução que tu mais gostas do Novo Testamento? E ele sai-se com uma resposta assim. Olha, eu não me lembro o nome da senhora que estava a entrevistá-lo, mas ele diz: olha, eu já li o Evangelho em aramaico, em hebraico, em grego, em português, em inglês, mas o Evangelho que eu mais gosto de ler é quando eu leio o Evangelho em alguém. Então, ler o Evangelho a alguém, mais do que as letras ou as interpretações, é quando nós vemos alguém realmente, uma alma evangelizada, uma alma boa, uma alma que se procura melhorar, uma alma que faz um esforço, uma alma que pratica a caridade. E Chico Xavier foi de facto um exemplo desse tipo de alma, uma alma evangelizada, não é? Um farol para o nosso movimento espírita e que de facto traz essa comunicação de ser um servo de Jesus. Então acho que é muito relevante nós podermos traduzir a mensagem de Deus, não é? Não com as palavras, não com os textos, mas com a vida. Aí. Obrigada, Felipe. Fernanda. Eu só queria dizer umas palavrinhas, é assim, o resumo desta noite, deste estudo. Achei muito, como todas as noites, como todos os estudos que fazemos aqui, muito gratificante, porque realmente leva-nos a pensar que, como a Patrícia disse que para não permanecermos na nossa bolha espiritual, estando sempre conectados, mas não deixemos de viver a nossa vida, levando a nossa sementinha, quem estiver ao nosso redor, com a nossa palavra, muitas vezes, uma coisa muito sutil, uma coisa com muito cuidado, para deixarmos essa sementinha, mas principalmente não só pela palavra, mas pelas ações que nós vamos passando no nosso dia-a-dia. E as pessoas, eu pessoalmente sinto isso, que as pessoas vão notando a nossa transformação, essa transformação que nós todos precisamos e que, quer queira, quer não, nós já estamos transformados. Muito pouquinho, porque ainda estamos ainda estamos no início, não é? Mas vamos transformando uns aos outros, levando as nossas ações no nosso dia-a-dia. Mas é importante isso que disseste, para nós não permanecermos sempre com o pensamento no alto, mas não olharmos ao nosso redor. Temos que ser pessoas do mundo, temos que viver a nossa vida, mas sempre
conectação com Deus. Sempre quando eu muitas vezes passo a palavra a alguma colega que tenha assim um pouco mais, está a sentir algum desequilíbrio. Porque é que não fazes, é assim, dentro desse desequilíbrio que tu tens neste momento, conecta-te com o alto, naquilo que acreditas. E muitas vezes eu falo nessa bolha. Fixa-te dentro dessa bolha e vais ver que te vais sentir melhor. Eu já tenho tido, pronto, essa referência de quem eu disse, que realmente ela fazendo esse esforço, realmente fica melhor. E depois todo aquele desequilíbrio vai-se dissipando. E queria dizer outra coisa. Ultimamente ouço muito que através das redes sociais, isso é passado muito, quem frequenta um espaço físico, que é o meu caso e de várias pessoas, né? Eu já estou ligada a um centro espírita há alguns anos, e é muito passado cada vez mais é passado, através das redes sociais que a palavra não passa, a vibração não passa, cada vez eu estou mais convencida, aliás, não é convencida, eu tenho a certeza que para mim hoje, através das redes sociais, nestes espaços, neste grupo que nós estamos, essa mensagem é perfeitamente passada. Essa vibração é sentida. Quando as pessoas, é assim, eu acho que as pessoas muitas vezes passam-nos essa ideia porque querem-nos agarrar muito no espaço físico, querem muito que nós só se liguemos a um espaço físico. E isso para mim hoje já não faz sentido. Não faz sentido porque, lá está, eu volto a referir, que através das redes sociais, no espaço onde estamos, nós sentimos essa vibração. Portanto, eu não estou convencida, eu tenho a certeza que a palavra chega a muitas pessoas que necessitam. Por isso é que este trabalho é maravilhoso. Por isso é que devemos muito ao nosso coordenador, que é o nosso querido Filipe, que criou este espaço e que nos passa também a palavra e que nos cria estes estudos para nós podermos aprender uns com os outros. Eu própria, assim, eu não tenho muita palavra, porque assim não consigo exprimir muitas vezes o que me vai na alma, mas eu estou-vos muito grata por aquilo que eu tenho ouvido aqui, nestes estudos todos. Com a vossa serenidade, vai-me chegando ao meu coração e ao coração de muita gente que necessita neste momento. Por isso, eu estou muito grata a vocês todos e a este grupo. Era isto que eu queria dizer. Obrigada. Obrigada, Fernanda. Maravilhoso. Já pode falar mais. Está cheia de palavras. Foi lindo. Agora imagina se ela conseguir falar. Não é? Por favor. Meu Deus, foi maravilhoso. Muito obrigada. E Fala, Felipe. a ideia, porque é o Zacarias que está a acenar, com um convite espiritualizado. Mas a multidão também acena a todos nós. Com os vícios, com a vida facilitada, com todas as coisas que o mundo, as belezas que o mundo traz. E nós colocando-nos no meio, não é? Nós temos o chamado subtil de Nosso Senhor, né? E temos um chamado subtil da multidão. E agora? Estamos na corda bamba. Às vezes vamos com o Cristo, outras vezes vamos com a multidão. Às vezes vamos com o Cristo, outras vezes estamos com a multidão. Até que um dia estaremos sempre com Ele. Então, é muito bom tudo isto. Obrigado. Obrigada a todos, gente. Foi maravilhoso esse estudo hoje. Que a gente possa lembrar, como o Felipe falou,
do Evangelho, né, vivo, que Haroldo disse, de ver em outras pessoas o Evangelho. É isso, o Evangelho não é de palavras, o Evangelho é de vivências, né, de exemplos, assim como Jesus o fez. Ele não deixou nada escrito, ele vivenciou todas as lições e a sua vibração, essa sua conexão com o Pai profunda, aí, como diz André Luiz, né, conexão indescritível, comunhão indescritível, chega até nós, até hoje, chega a nós até hoje. Estamos aqui sentindo essa vibração, sentindo essa sintonia que é maravilhosa e que nos move, e que nos acena, como disse o Felipe aí, para tomar o rumo do Evangelho e do amor e da nossa verticalidade, como experienciou Zacarias. Obrigada, gente. Minda, você faz a nossa oração para terminar? Sim, obrigada. Obrigada. Obrigada eu, Pai. E continuando nesta vibração de amor, como é bom estarmos aqui juntos para agradecer ao nosso querido Mestre Jesus, ao nosso Pai do céu, Deus, causa suprema de todo o universo, de tudo que é criação. Felizes por aqui estarmos e aprendermos um pouquinho mais a cada dia. Obrigada, Pai. Obrigada ao nosso querido Mestre Jesus por esta oportunidade que nos dá neste estudo maravilhoso do NEP que temos aqui, neste conjunto de almas amorosas, de vibração elevada já. Pai, por este estudo, te agradecemos, que possamos continuar no nosso santuário íntimo e nos possamos transformar a cada dia um pouco mais para melhor, sempre para melhor. Sim, porque nunca regredimos. Então, Pai amado, te agradecemos mais uma vez. A nossa querida Mãe Maria, também queremos agradecer pelas dádivas e luz que ela nos transmite, assim como o seu Filho, Jesus. Que esta vibração amorosa possa chegar a todos os nossos corações, a todos os necessitados, a todos aqueles que ainda não despertaram para esta vida, onde nos sentimos felizes com o Evangelho, todos os dias, ou sempre que podemos. Obrigada, Pai. Obrigada, Mestre Jesus. Obrigada à espiritualidade amiga que nos envolve com este amor divino. Obrigada a todos os amigos que aqui se encontram e que nos ajudam neste estudo. Aos nossos amigos brasileiros, aos nossos amigos de cá, a todos. Sintam-se abraçados pelo meu amor e com o coração cheio de gratidão. Nos vamos despedindo deste estudo maravilhoso que acabamos de ter aqui neste espaço virtual, mas que a vibração chega a todos os corações e o amor de Deus nos envolve a cada dia. Obrigada a todos. Que seja sempre a vontade do Pai e não só a nossa. Jesus querido, fica conosco hoje, agora, amanhã e para sempre. Que assim seja.